passar pela Câmara, mas a ideia é ampliar a oferta de doses e tentar acelerar a imunização. Para entender melhor como é que funcionaria isso na prática, eu vou conversar a partir de agora com o presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, Josélio de Andrade Moura. Josélio, obrigada por participar aqui com a gente. Daqui a pouquinho ele aparecendo aqui comigo, a gente está restabelecendo contato com ele. É importante a gente falar, tá? Que o texto ainda tem que passar pela Câmara, mas já é uma ideia de ter lugares a mais para se produzir as vacinas, porque até agora a gente, infelizmente, ontem passou da marca de 400 mil mortos por conta do coronavírus aqui no Brasil. A primeira dose da vacina, até então a gente já tem aqui Coronavac e Oxford, né? A vacina da Pfizer que chegou ontem, hoje é que será distribuída para as capitais brasileiras. Então, com Coronavac e Oxford, a gente tem menos de 15% da população vacinada com a primeira dose. Quando a gente fala da segunda dose, que é necessária, vital, foi com ela junto que a Anvisa autorizou aí, né, o uso desses imunizantes por aqui. A gente tem menos de 8% da população imunizada. Agora sim, deixa eu chamar então o presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, Josélio de Andrade Moura, aqui com a gente, para a gente tentar entender, né, Josélio, de que forma que as outras indústrias aí veterinárias podem ajudar nessa vacina. Quero perguntar se vocês e se o setor gostou dessa determinação do Senado, ainda passando pela Câmara, e se as indústrias estão aptas para produzir essas vacinas contra a Covid-19, hein? Bom dia. Bom dia, Paula. Esse tema é extremamente importante. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, ele, em entrevista há poucos dias, ele disse que o Brasil tem capacidade de suprir não somente as suas necessidades, a necessidade do povo brasileiro, mas também contribuir para o Fundo Mundial de Vacinas e atender a outros países. Ele próprio falou isso, que no ano de 2006, quando se esperava uma grande pandemia da influenza aviária altamente patógena, a Organização Mundial de Saúde convocou em Genebra, na Suíça, inclusive o Ministério da Agricultura teve como chefe da missão o Dr. Ricardo Pamplona, ofereceu à Organização Mundial de Saúde todo o esquema da indústria veterinária brasileira para ajudar o mundo a superar aquela pandemia que estava extremamente prevista, mas devido a um grande esquema de vigilância epidemiológica em nível mundial, fez com que isso não acontecesse. Então, essa reunião estava presente a Anvisa, o Ministério da Agricultura, através do DEFIP, como eu mencionei, o Canadá, Estados Unidos, México e também outros países da Europa que estavam aí. Então, a indústria veterinária tem todas as condições de produzir imunizantes da melhor qualidade. Tá? E um passo importante foi dado dentro do Senado Federal, sob a liderança do senador Wellington Fagundes, foi quem levou a ideia, que esposou a proposição da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, por meu intermédio, e teve como relator, muito feliz, o senador Exalci, que soube incorporar ao texto o pensamento do Senado Federal. Eu acredito que essa seja uma solução para a questão da pandemia no Brasil, que o povo está ávido, o povo está querendo se vacinar, o povo está querendo voltar à sua normalidade econômica, financeira, social do país. E para isso é preciso vacinas. A gente vê o incômodo que está hoje importando vacina prontas ou então os tanques de vacina para serem vazados no Brasil. E nós temos condições, dentro da indústria veterinária, de produzir a célula, logicamente recebendo a célula-mãe, que é a célula imunizante, daí partir para a célula de trabalho, e que são células vivas do vírus, do coronavírus, e partir para dois esquemas, ou a inativação do vírus,
como é o caso da Coronavac, ou então trabalhar com vírus vivo modificado. A indústria veterinária está pronta para isso e tem um nível de segurança NB3+, quer dizer, é o top de segurança de trabalhar com vírus dessa natureza. Então, eu quero deixar bem patente que a indústria veterinária brasileira é uma das mais modernas do mundo. Os exemplos estão aí. Nós produzimos anualmente 500 milhões de doses de vacina anti-aftosa, que é o mesmo princípio do vírus inativado. E você tem ideia, a dose da vacina é de 2 ml, sendo a coronavírus 0,5 ml, só nesse potencial dá para produzir 2 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Por outra parte, a indústria veterinária brasileira já trabalha com o coronavírus há bastante tempo, que tem a vacina para cães, para gatos, para o cavalo, para o boi e, acima de tudo, para aves, tá? Que a correspondente aviária do coronavírus chama bronquite infecciosa das aves. E nós produzimos mais de 2 bilhões de doses anuais contra a bronquite infecciosa das aves. Então, esse tema que a Band News está levantando é extremamente importante. Agora, nós precisamos queimar etapas, não ficar dependente somente dos processos legislativos, e, aliás, o Senado deu o exemplo, através da relatoria do senador Isalci e do projeto apresentado pelo senador Wellington, foi aprovado por unanimidade pelo Senado Federal. Espero que o mesmo ocorra, mas nós podemos queimar etapas e já começar a adquirir a célula-mãe dos laboratórios que assim o produzem no mundo, para que, assim que a condição regulatória esteja pronta, a gente pode produzir, dentro de 90 dias, 500, 600 milhões de doses de vacina para atender ao povo brasileiro em prioridade e, logicamente, atender outros países que estão necessitando de vacina. Pois é, José, eu fico mais aliviada em saber, né, que as indústrias estão preparadas, porque eu comecei a pensar, e muita gente deve ter se questionado quando saiu essa decisão, se estavam aptas para isso. Então, que bom que você está falando que pode nos ajudar. Eu vi uma informação, queria que você me confirmasse se é verdade e de que forma isso pode ajudar ainda mais, de que aqueles laboratórios que fabricam vacinas contra a febre aftosa conseguem capacitar e colaborar ainda mais também com a Fiocruz e com o Instituto Butantan na produção desses imunizantes. É isso mesmo? Isso mesmo. Olhe bem, Paula, você fez uma pergunta interessante, porque a indústria veterinária brasileira ela não quer de forma nenhuma competir nem com o Butantan, que é um instituto extremamente respeitado no Brasil e no mundo, e também com o Fiocruz, que é outro instituto extremamente respeitado. O que a gente quer atender é de forma humanitária, de forma suplementar, para sair desse incômodo de a gente estar esperando IVAs constantemente de fora, ou então a vacina pronta já envasada. Tá? A indústria veterinária brasileira tem um esquema não somente de produção, mas de conservação e de distribuição de vacinas de forma efetiva, porque faz isso há mais de 50 anos. Então, o que a gente quer é, dentro da emergência sanitária provocada pela pandemia, atender mais rapidamente a indústria, o desejo do povo brasileiro que quer vacina. O povo quer ser vacinado, mas para isso é preciso ter a vacina em quantidade suficiente nos locais para que possa aplicar essa vacinação. Tá certo, muito obrigada, Joseli, por ter participado aqui com a gente, para ajudar a gente a entender também um pouquinho mais. A gente lembra que foi uma decisão do Senado, tem que passar pela Câmara, mas a gente já fica aqui menos angustiado, mais aliviado de que essas indústrias aí veterinárias, elas têm condições de ajudarem também na produção da vacina brasileira. Até a próxima, viu, Joseli? Até mais.
seja uma semana muito rica em avançar esse tema que é importante. Tá? E eu estou à sua disposição, a Academia Brasileira está à disposição, inclusive o senador Wellington Fagundes, ele é acadêmico da Academia Brasileira de Medicina Veterinária e ele entendeu rapidamente que o que se quer é, de forma supletiva, atender a uma questão sanitária de mais alta gravidade para a economia brasileira, para a saúde pública do Brasil. Tá certo, obrigada, Josélia. A gente fica sempre aqui na torcida, né? Por um mundo melhor, por notícias melhores. 9h26.